A partir de agora está no ar Agro e Prosa Podcast, o seu podcast do agronegócio. Oferecimento Precisão Aeroagrícola. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a Precisão Aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisãoaeroagrícola.com.br. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. O agronegócio brasileiro vive hoje um momento de grandes contrastes. De um lado, o produtor rural sente o peso de um ambiente desafiador. Os custos dos insumos estão pressionados, juros elevados e um aumento dos números de recuperações judiciais, aquelas famosas RJs que têm deixado o mercado financeiro em alerta e de cabelo em pé. A torneira do crédito, sem dúvida, ficou muito mais seletiva. Mas, na contramão dessa incerteza, um número chama a atenção: os registros de cédulas de produto rural. As nossas conhecidas CPRs bateram a marca histórica de 560 bilhões de reais em março desse ano, um crescimento de 17%. Para traduzir esse cenário, entender o comportamento do mercado e mostrar quais são as saídas para o produtor financiar a sua próxima safra, o nosso convidado de hoje é o Carlos Widonski, que é gerente de agronegócio da BBM. Gente, BBM é a Bolsa Brasileira de Mercadorias. A BBM é uma das pioneiras em oferecer soluções digitais para o registro de CPRs, atuando no centro dessa transformação que busca conectar quem precisa de crédito com quem tem o recurso, de forma ágil e também de forma segura. Carlos, prazer falar contigo. Seja bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade de falar com seus ouvintes, porque é um assunto de suma importância para o produtor rural, num ambiente de incerteza, que nem você já colocou de início. Então, vamos ver se a gente consegue trazer um pouco de felicidade, né, para esses produtores que estão aí amargurando, né, essa secura de financiamento para a sua lavoura que está para ser plantada. Vamos Eu lá. gostei dessa dose de felicidade, viu? Ó, não tem uma roda de conversa de produtor rural que o assunto não seja mais ou menos esse, viu, Carlos? Legal. Meu meu amigo, o que é CPR mesmo? Explica para o pessoal que não sabe, aí, quem não é do agro, que não tem muita intimidade com isso, o que é CPR? A CPR, na realidade, ela não é um instrumento financeiro muito novo, não. Isso aí vem lá da época do Itamar Franco, né? Faz um tempinho, só para vocês terem uma ideia. Mas ela ganhou volumetria a partir do ano de 99, 2000, 2002, onde ela é um instrumento extremamente importante para o produtor rural, que é um instrumento de ele se financiar. Ou seja, ele emite um título chamado CPR, César Produto Rural, onde é possível que um financiador que tem interesse no seu produto, vamos supor, milho, e queira financiar aquela produção. E ele vai lá, adianta os recursos para esse produtor, pode ser até uma revenda, pode ser uma multinacional, ou até mesmo uma trade que tem interesse no produto, que adianta esses reais, né, para o produtor, e lá na frente o produtor, ou seja, quando ele colher aquele produto, ele entrega o produto àquele financiador. Depois ela passou por uma série de transformações, né, onde ela virou essa seria a CPR física, né, que nós comentamos, e agora também já faz um tempinho, tem a CPR financeira, que aí é aquela CPR onde
ela pode ser liquidada financeiramente, ou seja, você pega esse adiantamento e lá na frente você devolve os reais financiados. Então é uma coisa assim bem disseminada entre o mercado financeiro, mas o que eu quero dizer é que quando o produtor faz uma CPR financeira, ele tem que se preocupar em poder pagar aquela CPR financeira. Quando ele faz a CPR física, não tem problema, porque a moeda do produtor é aquela saca. Então, ok, beleza, sem problema nenhum. Então, tem uns alertas aí no meio, né, que a gente precisa estar aí esperto para não ter problema lá na frente, lá no vencimento da CPR. De grosso O modo, né, eu Dino, não é uma coisa, uhum. senão a gente vai demorar muito aqui para falar sobre esse Sim, assunto. só para finalizar esse ponto aí, o que que acontece quando o produtor vou citar um exemplo agora, real. O pessoal plantou milho e as chuvas pararam, não retornaram, muita gente está com perca aí de 30, 40% do milho. O que que acontece nesse caso, quando ele vai pagar com o produto, mas ele não consegue a produção desse produto? Não, pois é, esse daí nós pensamos muito nesse assunto, Nil. Você levantou a bola para mim, eu vou cortar, tá bom? Gosto muito do Chega o vôlei, bet. então você já viu que eu vou usar essa tática. Você levantou, eu vou cortar. Pensando nisso, nós já estamos trabalhando nesse assunto justamente que você falou. Bom, eu tenho que entregar 1.000 sacas, por exemplo, Uhum. e só estou colhendo 800. Como é que eu faço com as outras 200? Pensando nisso, olha só que bacana. Nós colocamos no mercado, fizemos uma associação com a Mafre Seguradora, que ela vai cobrir esse vazio, né, que deu de 200 sacas. Como é que ele vai fazer isso? Olha que legal. Dentro da CPR que ele emitiu física, né, que ele tem que entregar 1.000 sacas e ele só colheu 800, a Mafre vai dentro do escopo da CPR, tá? Você vai colocar um seguro contra clima. Então, geada, fogo, frustração, seca. Olha que bacana. E o que é mais bacana ainda lá no final, sabe o que é? O Hum. beneficiário é o último credor daquele seguro, daquela pólice. Então, ou seja, olha só, o seguro não é para o produtor, é para aquele que está financiando o produtor. Caso dê uma frustração, ele tem lá um seguro que, no prazo máximo de 30 dias, ele será reembolsado daquelas 200 sacas que ficaram faltando para entrega a trade ou a indústria ou aquele que estava financiando essa lavoura. Então, é um negócio assim, é revolucionário, muita gente ainda. Nós estamos começamos com milho e soja agora, e estamos passando agora para o café também, esse tipo de CPR com seguro. Então, esse problema que você falou já não existiria mais. Mas um dos grandes problemas do seguro é o preço, é o valor. Como é que vai ficar o valor desse seguro? Ele vai ficar acessível? Tem casos que sim, tem casos que não. Vou te dizer o porquê. Porque Hum. existe o subsídio estadual e o federal. Ah, tá. Então, você consegue dar uma minimizada muito grande. Você fala para mim: "Pô, Carlos, mas e aí, como é que fica? Fica ainda caro?" Aí eu vou te responder: será que é caro ou será que é barato? Ou ele faz jus? Por quê? Porque, contar um caso aí não muito recente, que Hum, eu fui esse foi sob câmbio, uma hum, empresa que fez levantou recursos lá fora para entrar numa concessão de rodovia,
E foi naquela época que deu o boom do câmbio, lembra que subiu Certo. 30%? Lembro, E o lembro, que lembro. aconteceu com o payback dele? Já era, né. Falou: "Pô, eu tinha Uhum, tantos anos, já ia devolver esse dinheiro, agora não, não sei o quê". Então eles contrataram 3 consultores, eu e mais 2, um cara do Banco Central e um diretor da própria BMF, junto comigo, para dizer o parecer se ele tinha como se precaver, como ele fazer um seguro, né, para não dizer hedge, né, para não fazer uma uhum, proteção sobre o câmbio. uhum. E o parecer de todos foi: existia. Ah, mas ele veio depois falando: "Pô, mas vocês falaram, os 3 falaram que existia, mas não sei", isso ia sair caro. Eu falei: "Será que saía caro? Quanto você perdeu em não fazer?". Aí vem a relatividade. "Olha, eu perdi X milhões de dólares por não ter feito esse seguro, então seria barato". Então essa conotação de você dizer: "Mas é caro ou é barato", é difícil. Você falar para mim, agora voltando para o caso do milho e soja, você fala para mim: "Ah, não, Carlos, mas eu quero saber de você se é caro ou barato". É caro, tá. É, eu vou ser sincero com você, é caro, mas depende do que você quer. Agora, dá para se fazer, dá para você, minimizar o risco? Dá. Como dizia um conhecido meu: "Caro comparado a quê?", né. Então, essa é a Esse é grande o questão. problema. Vamos lá, os números do Ministério da Agricultura e Pecuária, nosso querido MAPA, mostram os registros de CPR batendo 560 bi em março, um salto de 17%. Como é que se explica, Carlos, esse volume recorde justamente nesse momento em que o mercado financeiro está fechando a torneira e sendo muito mais seletivo com o agronegócio? Bom, eu vou dar, assim, não sei se você olhou bem lá no mapa, hoje tem CPR de tudo, né. Hum, Ela perdeu aquele negócio, é milho, é soja, não, tem CPR, você vai uhum, ver até de pão de padaria, pra você ter uma ideia. certo. Tem umas coisas, assim, lá dentro que eu não concordo, mas está lá e é permitido por lei, mas eu não concordo, então você vai ver muita coisa lá dentro que não tem nada a ver com agrícola, porque já foi industrializado, mas a lei diz que você pode fazer Uhum, CPR de produto de primeira, industrialização. Bom, eu vou uhum. dizer assim, no nosso caso, tá, o 530 bi, né, que eles falaram que tinha em março. Então Isso. hoje, nós vou falar no caso da BBM. Hoje a gente tem o volume financeiro nosso, ele tá ele diminuiu esse ano, tá, em torno aí de uns 15% mais ou menos, tá, só para você ter uma ideia. Mas, em compensação, nós tivemos um incremento de CPRs, quantidade, né, de mais de 30%. O que isso quer dizer, Divino? Para a gente trocar uma ideia aí. Mas você está falando que o volume de dinheiro diminuiu, mas o crescimento da CPR aumentou? O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer o seguinte: as CPRs aumentaram, o número de CPRs aumentou, mas o volume diminuiu. Ou seja, eu te dou dinheiro, mas eu não te dou naquele volume que eu estava te dando. Então, o que acontece? Tem o produtor, tá? Eu preciso de 1 milhão. Não, 1 milhão eu não vou te dar, eu posso te dar 500 mil, 600 mil ou mais picado, né? Te dou 500 mil nessa safra, depois eu te dou mais 200 mil na outra safra. Então, o que isso está fazendo o quê? Uma seletividade no, no volume financeiro da CPR, né? E não que tenha diminuído o número de CPRs, e isso eu estou dizendo pela BBM, tá?
E hoje a gente pode dizer que nós temos todo o agronegócio registra suas operações de CPR com a gente. Então, tem desde multinacional até produtor grande, pequeno, trading, revenda, cooperativas, todo o setor registra conosco devido à facilidade, né, que a plataforma oferece para quem está utilizando esse serviço. Você falou de sorriso, de trazer felicidade, coisa boa. Vamos falar de uma coisa aqui que não é nada boa, que é recuperação judicial. Tem aumentado o número de produtores, de empresas em RJ. No início, até muita gente chegou a falar: ah, isso é malandragem, o cara tá bem das pernas e tá pedindo aí para poder se dar bem. Mas a gente sabe que um monte de gente se enroscou. O cara acreditou, alavancou, acreditou, o negócio vinha bom demais da conta, de repente o barco começou a virar e a pessoa entrou em dificuldade. Qual que é o impacto real que esse anúncio de uma RJ causa lá na ponta fornecedora de crédito hoje em dia? Então, você, vamos por assim, você tomar financiamento, que nem a gente estava comentando antes Hum, de entrarmos aqui na gravação, financiamento não é ruim, desde que você tenha um planejamento para frente, né? E hum, o que aconteceu? Você sabe muito bem que o mercado agro ele é cíclico. Uma hora o preço está lá em cima, sempre, outra hora está prancha, fica sempre. em cima, está Hum, lá embaixo. Ele é isso. cíclico. Então, é uma coisa assim, bom, eu vou plantar soja porque a soja está preço alto, né? Uhum. Estou plantando. Porque eu estou vendo, nossa, o preço está lá em cima, eu vou plantar. Bom, se tu não vai plantar, o preço da soja vai cair. Não tem como aumentar a oferta, né? E que a demanda praticamente continua igual. Então, já começa aí. Aí o que acontece? Bom, eu quero aumentar minha área. Vou lá e. Eu não gosto de falar esse termo, né? Mas vai lá. Vou lá na turma do Hum. financiamento, vamos mudar um pouco, senão, né, fica muito. Vou lá na turma do Senão os meninos. financiamento. Esse mesmo, esse mesmo. Vamos lá nos meninos do financiamento, que não entendem nada de agro, e é puro e simples. Ele não entende Os lá, mas meninos de ele calça fala, não, curta. vamos lá. Eles não entendem muito, e eu preciso da grana, eu quero ver, que eu vou pagar para ver. Você sabe como é que é produtor, né? Produtor, eu acho que é o cara mais maluco que existe, sabe? Por quê? Porque ele planta, porque ele vai plantar, não sabe o que vai plantar. Precisa chover na hora certa, precisa parar de chover na hora. Precisa rezar para São Pedro, para ver se dá tudo certo. Um cara doidão, mas funciona. Né? Funciona. Eu falo, da porteira para dentro nós somos bons, e da porteira para fora temos que aprender. E muito mais a turminha que estava financiando o produtor. Então, o que ele foi? Acelerou o produtor, falou: eu vou nessa também, dinheiro fácil, né? Dinheiro, eu vou lá e eles querem me dar dinheiro, eu falei: vou tomar esse dinheiro. Só que esqueceu que lá na frente ele tem que pagar. E tem que pagar juro alto, né? Juro alto, insumo alto. Então o negócio ali ficou complicado. O que aconteceu? A RJ. Puxa, o RJ. Mas nós estamos falando do produtor pequenininho, né? Vamos falar do produtor grande, que entrou em recuperação judicial. Aí, está em todas as páginas dos jornais. A Raíssa. A Raíssa era AAA. Né? Triple A, todo mundo queria comprar CRA, Raiz, CPR, tudo que eles. Todo mundo vai, pô, vou comprar, ele está me dando. Quanto é que está? 150% do CDI, né? Certificado de Depósito Bancário, 150% da taxa de juros. Aí eu já ficava com a orelha em pé. Falei, mas será que o cara vai pagar esse negócio? Será que ele vai pagar 150% do CDI? Aí você começa a ver a derrocada da Raizen, né, que está aí nos jornais, infelizmente. Isso foi ruim para o mercado como um todo, né? Isso pega a cadeia inteira, até cara que é bom,
né, e falou: "Opa, agora eu não vou te dar mais essa grana não, vou te dar menos". E aí o que aconteceu? Ela entrou em vários negócios que não era o core business dela, não era. Estava claramente Uhum, Oxo, essas coisaradas toda, mineração, e uhum. pá, pá, entrou em tudo quanto é lugar. E aí, teve esse problema, né, entrou em RJ, não está pagando os juros dos CRAs, né, aquele rolo todo. E tem muito CRA aí voando, viu, Vino? Tem muito CRA aí voando que a turma está segurando, porque senão ia ter muito mais inadimplência ainda, ou RJs, que nem a gente está falando. A coisa é É bem mesmo, cara? complicada. É, tem muita coisa voando, pode esperar. Cara, mas uma E coisa eu já grande percebi na vida. Hã. O seguinte, quando o cara começa a te pagar muito, cara, sai fora dele. Aí entra a tal da usura, entendeu? "Ah, esse cara tá pagando muito, eu vou entrar um pouquinho aqui, porque vou ganhar". Cara, você não dá conta de entrar só um pouquinho, você vai entrar até o último fio de cabelo, você vai ficar ali achando que o resto da vida ele vai te pagar muito. Vai ter a hora que vai dar ruim, né, vai dar é, ruim. é Mas a famosa fazer o quê? bicicleta, né, o último é que vai É, pagar a conta. exatamente, exatamente. A BBM foi pioneira na plataforma Registro CPR, em um ambiente de desconfiança, como a rastreabilidade e a verificação prévia de informações da plataforma, ô Carlos, ajuda a devolver essa tranquilidade para aquele que tem a grana e que está emprestando lá para o produtor, para a empresa do agro. Eu vou falar assim, ela não é só para o credor, mas também para o emissor. Ela Hum, ajuda as 2 pontas. Por que que eu digo isso? Por quê? Dentro da nossa plataforma, que é uma plataforma amigável, né, onde ela tem um processo de double check de tudo que está sendo colocado dentro da plataforma antes de ir para o Banco Central. Então a gente checa tudo ali. Está tudo ok? Tá, então tá. Então nós vamos botar numa entidade credenciada pelo Banco Central e já está tudo na mão. Então, já fiz um cheque ali do que está acontecendo. Fora isso, o que acontece, vamos falar do lado do credor. Por que o credor, então, usa a nossa plataforma? Porque através da plataforma, ele consegue gerenciar todas as CPRs que ele tem, que ele financiou. E mais, ele consegue ver, através da publicidade, que também o Banco Central exige, saber quantas CPRs um determinado emissor já emitiu e se ele já está no talo, ou seja, se ele não tem mais como emitir mais CPRs de acordo com o patrimônio dele. Então, o que, que ele vê na nossa plataforma? Bom, olha lá. Primeiro, eu tenho um double check se está tudo ok. Se a área está certa, se o número de saca, se o financiamento está certo, se o credor é o mesmo credor, se tem um fiador, se está lá assinado pelo fiador, tudo certinho. Se é um procurador, então, se eu tenho aquele procurador, está tudo de acordo com a lei, isso tudo é feito pela nossa plataforma antes do envio para o Banco Central. Então, a gente checa tudo de novo, junto com o quê? Com a CPR emitida, que ele também anexa na plataforma para a gente ver. O que, que ele colocou na plataforma dos inputs batem com a CPR que ele está anexando, para não ter problema. Não tendo problema, maravilha, vai para frente. Por que isso é legal? Porque nós já tivemos um credor que pediu essa publicidade e ele falou: "Ih, esse credor aí, esse emissor já emitiu, CPRs mais do que ele podia nessa área". Aí ele falou: "Poxa, é mesmo? Mas dá uma checada". Aí nós checamos dentro do Banco Central, das entidades que a gente mais utiliza, que é a B3 e a Cerc, a gente tem um link direto com eles, só para vocês saberem.
E aí, o que que acontece? Ele viu que aquele emissor já tinha mesmo emitido o CPF, só que era uma outra área. Então isso, olha que legal, viabilizou a operação, tanto para o credor, que ele falou: "Será que eu posso dar dinheiro para ele?", mas ele já está comprometido com aquela área, e não, ele não estava comprometido. Então, para o credor viabilizou a operação e para o emissor também. Então, é um modelo aqui que a gente tem na plataforma, que ele consegue ver todas as CPLs emitidas por um determinado emissor, desde que ele tenha a anuência daquele emissor, né? Preciso ter. E ele consegue, através de segundos, minutos, ele consegue ver tudo o que ele tem dentro da nossa plataforma BBM Registro CPF. No ano, o governo está anunciando um plano safra recorde, maior do que o do ano anterior, né? Todo ano é a mesma história, aquele anúncio, foguete, solta, não sei o quê, blá blá blá. Só que quando você conversa com o produtor rural, ele fala exatamente o contrário. Ele fala: não, não tem. Eu bati na porta do banco lá, o gerente falou: não, não tem dinheiro, né? Mas o governo está afirmando que tem. Você acha que o mercado financeiro vai acabar substituindo o governo, de alguma maneira, nessa questão do financiamento do agro? Eu acho, mas o mercado financeiro tem que entender um pouquinho mais do agro para não dar esses problemas que estão dando. O que que é entender um pouquinho do agro? Eu vejo isso, eu vivencio isso aqui, né? Não na BBM, nos colégios Uhum, de mercado financeiro. Primeiro, o agro ele tem um componente muito diferente. Quando eu dou aula lá para o pessoal, ou na Exalc, ou aqui na USP, ou em outros lugares, eu sempre falo: nunca tratem o financiamento do agro igual vocês tratam o financiamento sem ser do agro, para ficar mais claro. hum, Porque assim, eu falo assim: olha, eu vou te emprestar 10, você vai me pagar 12. O que que é isso daí? Você acha que também já conheceu essa palavra, né? O famoso papagaio, né? Lembra do uhum, papagaio? Você ia lá e descontava: "Ah, daqui sim, 10 eu te pago sim, 12". uhum, Um papel uhum, ali. Só que uhum, no agro, eu falei: se você fizer isso, isso não vai dar certo. Por quê? "Ah, mas eu uso aquela fórmula VP e não, VF igual VP 1 mais I elevado a N, que o juro é composto". Então, pois é, se você fizer isso da entre safra para safra, vamos supor da soja, vai dar certo? uhum, Claro que não vai. Por quê? Você está olhando lá na frente, onde os preços na safra são geralmente mais baixos. Então, se eu só colocar o juro, o valor futuro vai ser igual ao valor presente hoje, que eu estou, vamos supor, hoje eu estaria em novembro, vamos supor, tá? Para ficar uhum, mais claro. Estou em certo, novembro. ok, Estou em novembro olhando para março, que é onde que eu vou colher a soja. uhum, O preço de certo, novembro é o preço mais alto da soja. O preço de março é o preço mais baixo da soja, porque existe a tal da sazonalidade. Então eles têm que entender primeiro o que que é o agro, para entender como eles vão financiar essa turma do agro. Que eles vão ser os principais financiadores do agro, eu não tenho dúvida nenhuma, tá? Zero dúvida. Que se você pegar o PIB Brasil, pega o PIB Brasil. Quem é que cresceu? o agro, Apesar de tudo, o foi o agro, agro. O resto nada o agro, cresceu. uhum, Nada nada, cresceu. o agro, Então, o agro foi o onde único é que que cresceu. eu banqueiro, vamos falar, eu sou banqueiro. Onde eu vou botar meu dinheiro? Vou dar esse dinheiro. Então, Pois é, é mas essa o a que está questão que faltando para precisa. esses caras aprenderem? Já não deu tempo deles aprenderem que é sazonal, que tem que ser diferente, que tem que ter outra fórmula, sem ser essa fórmula complicada que você trouxe aí do juro composto? Na porrada. Na porrada. Vamos ver. Estou certo ou não? Tomando é que J na cabeça.
tomando RJ na cabeça. E agora vai fazer o quê? Que agora eu estou aqui com o CRA. Quando eu vou te dar uma historinha de novo, eu sou bom de historinha, Hum, não sei se você sabe. bom. Eu acho É, bom. aí o que acontece? Eu trabalhei na BMF muitos anos, né, na Bolsa de Mercadorias e Futuros, e eu tinha um diretor também do agro lá, ficamos muito amigos. E quando eu saí da bolsa, ele também saiu, tal. A gente se encontra de vez em quando, tá, bate um papo sobre o mercado. E aí nós encontramos, o papai falou: "Garoto, o que você está achando desses caras?" Isso faz uns 4, 5 anos, tá. Só pra Uhum. você ter uma ideia. "O que você está achando desses caras aí que estão soltando direto num setor aí meio esquisito, né, que tal, a gente já sabia que tinha mais de 30 empresas aí sendo vendidas e pá-pá-pá, e os caras metendo bronca no crá, 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 crá." Eu falei: "Olha, daqui 4 anos nós vamos ver isso aí explodir", porque são CRAs, geralmente eles são longos, né, de 3, 4, 5 anos. Uhum. Isso aí vai explodir tudo lá na frente, não vão pagar." "Ah, é?" Eu falei: "É." Ele falou: "Eu também acho." Não deu outra. Acertamos na mosca, acertamos na mosca. Agora, você vai falar para mim: "Como é que ele vai aprender?" Aprender dessa maneira. Ele falou: "Eu preciso fazer." E hoje tem tantos recursos, né, pô, você tem satélite, você tem um monte de coisa que você tem drone, né, para ver como é que está andando. Mas o que eu vejo é muito, duro e franco, amadorismo, né, muito amadorismo. Eu vejo, às vezes eu vou na Fiesp, lá no agro da Fiesp, tem lá, e o pessoal começa a falar muito, eu falo: "Meu, não é por aí", sabe. Tem umas coisas aí que acontecem no meio que não dá para você prever, né. Não dá. É seca, aí choveu, aí São Pedro não ajudou, né, aí como é que chama? Pulverização que você tem que fazer mais, Uhum. Uhum. é um monte de coisa que você tem que Uhum. fazer, que você fala: "Pô, mas será que é isso mesmo?" Né, As não é só variáveis são chegar lá e muitas, né? jogar lá dentro, a turma acha que Aham. não, joga É, tem lá, muitas variáveis. joga a Muitas sementinha e vê o que variáveis. acontece. Aí não dá. Pois é, mas você acha que a gente vai sair dessa fase agora, dessa fase porque você falou, é cíclico, realmente é cíclico. A cada 8, 10 anos acontece aí mais ou menos esse negócio aí. Tanto do lado do produtor rural, quanto do mercado financeiro. Você acha que a gente vai sair mais maduro, mais blindado disso aí para os próximos anos? Eu acho, tanto de um lado quanto do outro. O produtor rural Uhum, também. O produtor sim. rural também vai aprender, porque ele está aprendendo também da pior maneira. Ou você acha que ele quer uma RJ? Lógico que ele não quer. Ah, Ele quer não, não continuar o quer. negócio dele. É Ninguém pepino, quer cara, é isso. pepino. É pepino e ninguém quer. Não é para ter. Eu quero crescer. Não, cara, produtor que não tem nome, que não tem crédito, ele não ele não existe. Não existe, não existe, exatamente. E É, eu é acho verdade. uma outra coisa, então, se ele não existe, ele vai ser eliminado, Uhum, isso mesmo. entendeu? Então o que que vai acontecer? Aí vem lá essas besteiras que você vê na televisão: "Não, mas o grupo do agro, não sei o quê, prejudica", não, gente, é a lei comum. Ah, o cara tinha uma terrinha pequena lá, produzia nada, e ele está com água no pescoço aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai ter que vender a terra dele para um cara que seja mecanizado, que tenha uma estrutura, que tenha planejamento, que tenha uma administração, inteira daquele negócio que ele tem para crescer. Então esse negócio, assim: "Ah, mas tem agricultura familiar." Oh, tem, ok, maravilha, mas ela não se sustenta, ela não é Não, sustentável, cara. não adianta. É como você falou, né, onde está o dinheiro do governo? Você vai ver que o dinheiro do governo foi tudo para agricultura familiar, não adianta, a agricultura familiar ela sempre vai depender de dinheiro do governo.
É a mesma coisa de você falar assim, só vai ter mercadinho a partir de hoje, não vai ter mais o atacadão, o varejo, o grande varejo, acabou, não vai existir isso mais, vai ficar só o Feira, mercadinho de bairro. Cara, esquece, não vira, não é já assim que foi, funciona. né? Ô, bom demais, chegamos ao final da nossa prosa, eu gostei de conversar com você, descontraído, bom, do jeito que eu gosto. Vamos prosear mais, volta mais vezes. Eu acho que foi bom mesmo. Você falou que queria trazer alegria, eu acho que você trouxe, cara. Você trouxe. Que Sabedoria, bom. conhecimento e alegria. É isso aí, é isso aí. Eu acho que assim, produtor, as coisas acontecem. Precisa Uhum. ter planejamento, precisa ter uma administração profissional, eu acho, né, para você crescer de uma maneira sustentável e não ficar, olha, eu vou no põe o dedo para cima, vê que, olha, pronto, tá ventando e vou nessa, né. Não é bem assim, né, tenho que fazer o dever de casa e tudo mais. Aí eu acho que nós vamos para frente. E a turma daqui, né, a turma da capital, né, vamos chamar assim, aí eles vão A ter turma da aprendendo calça também. sem meia. A turma da calça sem meia. É, eles vão aprender, eles vão aprender. Mas tem muita gente boa também, tem muita gente boa que Tem, está tem, indo tem, bem, mas a tem. maioria que entrou, acho que entrou na música, né, entrou de gaiato no navio. É Meu isso. amigo, bom conversar com você. Bom demais da conta. Obrigado, viu? Obrigado você, valeu, um abração. Abraço. Gente, eu conversei com o Carlos Widonski, gerente de agronegócio da Bolsa Brasileira de Mercadorias, BBM, e nós falamos sobre CPRs que devem avançar mesmo com crédito mais seletivo no agro. Falamos também de RJ, falamos de um monte de coisa. Como é que se consegue dinheiro, né? Que não está fácil, não, está difícil. E ele falou uma coisa interessante, é interessante observar isso. Dever não é ruim, né? Você tem que planejar para dever e pagar, né? No agronegócio também tem essas variáveis, nem sempre aquilo que você planeja é o que acontece. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.